Bom, então hoje a gente pode assistir junto, né, a entrevista da Yunanim. Foi uma entrevista já feita há bastante tempo, acho que uns mais de 5 anos já, e foi feita pelo Richard Penzer, né, para ela dar um testemunho, né, da vida dela na Coreia, como que era a vida com nosso pai, quando nosso pai estava vivo ainda, e a experiência dela, né, no final da vida do nosso pai, e algumas coisas, o trabalho dele, o trabalho dela e do Hyun Jin no Japão. Então, na verdade, são 2 vídeos, mas o que foi traduzido foi a parte 2. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Está no site do Gilson, mas é interessante a gente assistir em grupo, né? Comentar, fazer um estudo. Vocês estão vendo? Sim. Então, está em inglês, tá? Mas tem a tradução, tem a legenda em português. The Japanese society has like this, they have a... Bom, como é a parte 2, tá? Ele começa assim, meio no meio do assunto, mas ela está falando sobre a perseguição que a igreja japonesa estava sofrendo no Japão, tá? Down this new religion, and including us, and then there was a widely spread rumor that the next target next to Om Shinrikyo is like you see there was the Japanese police coming to church is on the newspaper and headline and all that, and I became really bad. And then in that environment, actually, Father blessed the Christians to go into Japan to look over the church side and financial side. And then, and everybody said, and Kukjinim like looked at the whole situation, and then he said he and also he saw the kidnap and then the confine and kidnap issue. And then all the Japanese leaders said, oh, no. Pessoal, deixa eu só desligar o meu microfone aqui para não dar microfonia. Não tem mais áudio?
áudio. Não tem mais? Alguém comentou alguma coisa? Não consegue ouvir o som? Ficou sem áudio. Depois que você tornou os microfones, também cortou o som para ouvir. Então não tá. Tá. Eu desliguei o meu microfone aqui para não ter barulho aqui de casa. Mas ele não aparece, então. Parece que está pegando do som, aí está passando pelo microfone, parece. Tá. Então, eu pensei que passava direto também. Né? Eu também pensei que passava direto, Mas então tá bom. Bom, alguém quer comentar sobre esse vocês conseguiram ler a legenda dele? Agora eu passo para não ter que repetir. Seu Sekiguchi, não sei se o senhor estava no Japão na época dos sequestros e talvez o senhor saiba melhor esse trabalho que o Kokujinin e o Ryujinin eles fizeram no Japão. Então, aí, a partir disso que foi bom, né? Porque eu também tive essa experiência, né? A minha bênção é rebênção também. E a primeira foi que a família levaram, desprogramaram ela, e aí ficou por isso também. Né? Em 96, eu vim aqui, e no final de 96, eu fui para o Uruguai, quando vieram 4.200 missionárias, né? Aí a líder que estava lá, aí falou que ela já casou. Porque eu já estava aqui há algum tempo para cá, então não sabia, não tinha nem notícia dela, né? Mas aí falou que ela já casou. Mas o serviço lá é muito programado, né? Porque os pastores cristãos vão lá e convence a família, e aí eles te colocam assim na parede. Mesmo que você, com risco de vida, você quer salvar sua filha, seu filho, pronto, né? Aí eles vendem a casa, faz de tudo para... E aí, o dinheiro fica com os pastores, né? E o governo não fazia nada, né? O governo ficava quieto, né? Como se isso fosse dentro da lei, né? A polícia diz que fala que não, isso é coisa de problema familiar. Uhum. Mas, isso quebra de direitos humanos aí, visível. E falta de liberdade religiosa também, né? Você está impedindo a pessoa de ter sua própria religião, de escolher sua religião, né? Um adulto, né? De escolher sua religião, né? Pois é. E por isso que, né, aquele rapaz aí ficou mais de 10 anos preso. Também, né? E aí, realmente, Coutinho fez um trabalho que aí a notícia virou para o mundo inteiro agora. Né? Mas começou a sair nos jornais, né? Mas ainda continua aparecendo. Mas depois que o Ryujinin foi nomeado presidente, não? Ele foi visitar, começou a cuidar, a organizar uma informação. Significa depois de 2008, não? Sim. Bom, eu vou continuar então.
and ACLC Clutch was also doing the demonstration about this. And because of all the international effort, and then in the Europe side, there was we mobilized the Geneva UN to speak up about we put the agenda to really make a shine. And just, Japan said they are a very developed country, they are a free country, but look what their government has done to our people. And they say there's a religious freedom, but they actually don't have a religious freedom and like this. And then about like I don't know how long it took to make a result, but it's like about a year, less than a year. There was Japanese government started backing down from the invading to our church because of this. So, and then many Japanese leaders also worked behind with the, another route to work with the government route so that they can really back down. So it was an international effort to really win the case in the Goto case. And I'm very proud that Goto-san also, it must be very hard for him to go against his parents and then, stand on the court to speak against his parents. But he did for many Japanese brothers and sisters in our church. So I'm very proud of it. Sandra tem moto. Nunca fazer da nova, querido. Se ela é tão bonita, eu quero ver a cor dela. Bom, vou continuar aqui. Então, agora é sobre qual a sua percepção da relação dos verdadeiros pais durante a última década. It's kind of funny when it's like if you are in it, sometimes it's hard to analyze it because you are part of it. Sometimes everybody knows our family problem, but I can be very blind because I'm in it. So I cannot really say that, there's something wrong with the True Father and True Mother's relationship. When I joined the True Family, it was 1997. And I just accepted the way everything is operated, how mother is relating to father. And I just thought that is the way it is. But mother was often get very upset about father's comment about father say something in public in Hundoke. At that time there was Hundoke, and mother was very upset, and she can be upset. She shows that she's upset, and but what kind of comment? Like mother does not know anything about father and those kind of things, or mother talk back to me, and then father bring this up in front of leaders, and mother was very uncomfortable, and she sometimes stands up and walks out. Mother was not quite happy with those comments, and then when they go up, mother was showing that she's just angry at these kind of comments. And a couple of times I saw father, commenting about her in front of people, and mother sometimes stand up and leave the room. And then I sometimes saw her going upstairs, she's crying because she felt really bad about it, how people are going to think about her. And, at that time, if I'm being honest with you, I actually took mother's side, and they said, if my husband did this to me, I'll be very embarrassed. And, that's how I thought, because I could only see their relationship in terms of a human relationship. But at the same time, I can see father trying to reach out to her, but she's like, no, and like this. And I saw that moment too. And then I have to say, the dynamic
in my perspective, their dynamic really changed after 2006 when the Cheongpyeong Palace was built. Because since the Hannam-dong, the where they reside in Korea, is very tightly managed, right? But in Cheongpyeong Palace, it's a huge thing. So when father is away, I see mother time to time meet with the leaders separately when my father is doing Hinduke. So, I thought, okay, mother is doing, her work. I'm sure she has things to take care of. And that's what I thought. And then I just accepted it that way. And sometimes mother talks about that, to even our children, she says, you're Wangapa, which is the father, making my life so hard. And I thought, okay, maybe there's something they fought over, maybe. That's what I thought. And then I didn't really think about it as a really big deal, actually. Because I understand that, their husband and wife, and they can fight. That's actually what I thought. But as my husband and I attended the father really closely, and after as she meets with other leaders and she voiced out opinions, and sometimes I can see that conflicts with father. Bom, alguém gostaria de comentar alguma coisa até aqui? Se Walter, por favor. Tudo bom, se Walter? Tá desligado, se Walter. O microfone tá desligado, isso. Continua. Tá sem o som, mas o microfone tá ligado. Alô? Agora sim. Beleza? Então, vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Desculpe ter entrado atrasado aí, semana passada também, né? Não sei se foi semana passada, mas a minha internet caiu aqui, eu não conseguia pegar o celular, nem o computador não entrava. E agora também recebi uma ligação internacional de uma senhora. Mas eu quero fazer um comentário bem breve, vou tentar ser bem breve, ok? Porque eu perdi um lance aí e eu acho que é um lance crucial. Por exemplo, a questão da crise que teve no Japão de perseguição, ok? Aquela perseguição, ela começou a surgir depois da bênção de 1992. Ela começou a se tornar muito intensa. Mas antes dessa bênção de 1992, que foi na Coreia, que foi a bênção dos 30 mil casais, no ano de 1990 a 91, até antes da bênção, a situação estava virando completamente favorável à Igreja de Unificação. Porque o nosso pai tinha encontrado Gorbachev, tinha encontrado Kim Il-sung, e tinha uma expectativa que só o reverendo Moon tinha a capacidade de resolver o problema na Península Coreana, naquele barril de pólvora que ele sempre vem, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul com um barril de pólvora. Então, a expectativa era grande que aquilo lá ia trazer uma transformação na Ásia. E o propósito da Igreja de Unificação, não sei se vocês sabem, talvez o Paul Perry deve ter acompanhado muito mais. O propósito do verdadeiro pai era estabelecer a união das Coreias. E o verdadeiro pai queria fazer a bênção dos 30 mil casais na Coreia do Norte. E houve umas opiniões contrárias a isso. Tanto líderes da igreja, no final, e o Kim Il-sung deu o aval. Ele ia receber esses casais. Enfim, o verdadeiro pai ele se colocou numa situação isolada perante tanto alguns líderes da igreja, cabeça, e até mesmo a senhora Jacques Chaham.
ela se colocou numa posição não favorável. E então o nosso pai infelizmente, o nosso pai foi um voto vencido. E a bênção foi feita na Coreia. E com essa situação, não aconteceu aquela expectativa que tinha na Coreia. E aí muitas pessoas contrariaram, a mídia começou a se virar bruscamente contra a Igreja de Unificação, porque muitos casais japonesas foram abençoados com coreanos totalmente despreparados, agricultores, pessoas simples. E a expectativa que o verdadeiro pai tinha é que as mulheres coreanas, as japonesas, elas seriam abençoadas com norte-coreanos do governo coreano, norte-coreano, com pessoas do mais alto padrão. Então a bênção ela foi esvaziada. E isso, o Hyun Jin, nessa época, ele devia ter 12 anos. A Onanin também tinha 12 anos. E isso foi um caos. E isso daí foi que o verdadeiro pai, ele demarcou que aquele momento se deu a falha na providência da Coreia do curso de 40 anos, 1952 a 1992. E isso daí é um negócio que os coreanos não querem admitir. É por isso que depois de 3 anos começa o Projeto Jardim. E o Projeto Jardim, ele começa como um cabo de guerra entre Projeto Jardim e Coreia, o Champion. E esse cabo de guerra é muito intenso. E a senhora Jack Cha-han, ela é favorável a que se faça o palácio na Coreia. E o verdadeiro pai quer fazer um palácio aqui. Então esse cabo de guerra, ele se arrasta. A bênção do Hyun Jin, da Onanin, se deu em 97. E aí o verdadeiro pai, ele faz um curso diferente. Bom, existe uma providência que o verdadeiro pai fala que começa a partir de Jardim um novo curso de 40 anos. Começou em 1995, é para terminar em 2035. Só que ninguém fala mais nisso. As 33 cidades, quando o verdadeiro pai estabeleceu a providência aqui, era para durar por 40 anos. Isso daí já morreu. Essas declarações foram com todo esse propósito. Eu penso que o Hyun Jin, eventualmente, ele é como vamos falar, é como se fosse um segredo, mas não é tão segredo entender isso daí. Mas isso daí se colocou no porão, porque começou a dar muita ênfase a Champion teve um sucesso, o Projeto Jardim fracassou completamente, e então a senhora Jack Cha-han, ela tomou as glórias de algo que foi centrado na Daemonim para a vitória do lado da mãe, e o lado do pai não teve sucesso. Então, o verdadeiro pai, ele passou um curso muito amargo depois que ele passou a viver nesse palácio. E aí, o verdadeiro pai, ele não se sentia dentro do palácio dele, porque ela colocava constantemente que aquele palácio foi construído em cima dos méritos ancestrais da Daemonim, da linhagem dela. Então, só vou falar isso, mas é um negócio complexo, viu? Tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Reverendo Christian. Foi resumo bem feito aí. Então, a entrada no palácio, e também a mãe Hak Ja-han ficou muito independente e começou a assistir muitas novelas. Ouvi falar depois ela ficou viciada nas novelas. E o pai não gostava de ficar no palácio, sempre ia para pescar, comandou outra Irlanda, Yosu, outro lugar. O velho pai gosta de ficar na natureza. Não gostava de ficar dentro do palácio. A mãe ficava no palácio e então aumentou esse afastamento depois da entrada do palácio. Afastamento da mãe Hak Ja-han. Bom, vamos continuar então.
Então, agora é sobre relacionamento depois do acidente de helicóptero. So father used to work out every single day, like a big 5 o'clock if it's Hundoke. And father, we go there like a 4:30 or 4:25. Father is already doing exercise. He wakes up at like I don't know when he woke up, but he said he's been working out for an hour. And after he works out and he takes a quick shower and he goes to Hundoke. That used to be his routine, but after the helicopter incident, father was not able to do that physically. And then he needs somebody to hold him, always be next to him to prevent him like a trip or lose his energy in his legs. So my husband was always next to father, and then some other attendants to help father to support. So after that, father become more not mobile. I can see mother is becoming more. They fought even more, and then mother's reaction towards father became more strong, more visible. And then many times when they're in Las Vegas, 전화고, many two family members going to their room, and then mother was really sometimes screaming at father, and father was quite upset at her. And there's a couple times that they fought and came out to the Hundoke. So father, in the middle of a father is speaking, and mother just walks out. And then she shows visibly that she's angry in front of a member. She used to not do that. Even though she's angry, she'll walk out and she will try to come down upstairs. But like last 2-3 years, she visibly showing she's angry in front of a member's father. And then all those kind of video was actually erased by the video crew. Actually, mother asked Young about that. You know, why do you think your father makes my life so difficult like this? And at the time, I did not know what she thinks of father. I just did not know. As a woman, I really thought I had to console mother. You know, I have to be for her. And Hyungjin was very clear about this. Hyungjin said, you know what, mother? He's training you tough so that you can be really glorious to mother. So, you know, for you, there's only one person who can really train you, who can, you know, make you into real true mothers, the real queen that really who loves God and who loves true Christ, and that's why he's training you. This is a training period. That's how he actually said. But mother could not actually hear that. You know, she could not hear that. She was not in a space to hear those things. And she started to say, father is also from lineage that is Satan's lineage. And she started to say that, and she said also she also said I learned nothing from father, but I knew everything. She also said I did not read a divine principle or Bible, and I didn't have to do the fasting, but I knew when I came in. I knew exactly. That's oftentimes she told them, even to us. So yes, that was our perspective, and Hyungjin was constantly there to really, you know, make the mood better and happier. And then when we attend the parents, even like when we go to Korea, father he does not want to spend his time in Cheongpyeong. So what
what father wanted is he's going out to Yeosu, which is the southern part of Korea. Because in Cheongpyeong, as you know, father loves to make conditions for the fishing, right? But in Cheongpyeong, he cannot do fishing. They made an artificial pond, but it's too small for father who knows the ocean, right? The father loves ocean, so he went to the southern part, which is called Yeosu or Gyeongdo, and he likes to stay there. And mother often sends our couple, and she said she needs to take care of her health, or she has a meeting or something like that, so why don't you go? And then we time to time we stay there 2 or 3 days with our mother, and when we call mother, when my husband called to mother, can we go up? And she sometimes say, oh, don't come up, I have other things to do, and you stay there with your father. And I said, she was saying, don't delay. And but my husband is such a prankster, he just goes up sometimes. Oh, mommy, I'm coming. Yeah, but anyway, yeah. That was mother's reaction. Commissioner Fraser. Bom, alguém quer fazer algum comentário? Sara Hiroko, quer falar alguma coisa? Foi que ano mesmo essa entrevista? Eu creio que em 2018. Não? Foi antes? Acho que foi antes. Ou foi em 2016 ou 2015. Eu acho que foi 2016. Foi logo depois da quebra do silêncio. Essa entrevista? É. 2015. Então, foi logo depois da quebra do silêncio. No início da igreja do santuário. Tô um pouquinho chocado, porque eu não sabia que isso já acontecia desde antes, né? Posso fazer um comentário novamente? Um processo, né? Um processo de alguns anos, né? Na verdade, o Fred que falou alguma coisa? Fred, please. Fred, Sir Fred? Yeah. Well, it's just, I said a couple of weeks ago that about Father's life, at every turn, he's been betrayed. But then I was always wondering too, like, at what point did Reverend Kwok, at what point did he, start having these thoughts about going against Father, just leaving Father? And then I've been thinking about Mother too, and apparently from what Lee was saying, it'd been going on for quite some time. So that was just interesting to me, because it was, wasn't, well, for a lot of people today, they still don't know. Okay. My wife doesn't know. It's the whole Unification Family Federation doesn't realize that she's, not just left Father, but is like she, anyway, everybody knows in our group. So it's just, I just thought that was interesting, her testimony about, from where she was, that she could see, that this had probably been going on for quite some time. So that's all. Thank you. Bom, o Sr. Fred explicou um pouquinho que ele falou, que
assim, ele sempre tentou entender quando que começou essa traição, né, do nosso pai, desde o reverendo Clark, e depois com Sarah Jahan, né, e que daí ele está entendendo que esse processo já aconteceu, começou a acontecer já bem antes, né, da morte do nosso pai, né, as reuniões, essa nova teologia, na verdade, já foi uma influência, né, de anos antes já, né. Bom, como eu falei para vocês, né, aqui no Brasil, na última libertação de antepassados, a senhora Kim, lá que recebeu o espírito da senhora da Demonim, ela falou aqui no Brasil que o nosso pai tinha nascido com pecado original. Então, que ele foi escolhido por Jesus depois, né, com uns 5 anos, por aí. Então, isso já era uma coisa que ela já estava falando antes do nosso pai falecer? Enquanto nosso pai ainda estava vivo? Né, era uma teologia que já existia bem antes do nosso pai falecer, né? Olha, isso daí foi gradual, foi um incremento gradual. O verdadeiro pai alega que a senhora Jacques Jahan, o primeiro curso dela, de 7 anos, foi com louvor. O segundo curso dela, de 7 anos, ela, no final do curso dela, ela tomou umas atitudes. Gato. O gato não quer escutar o que eu quero falar. Sinto muito, gato, eu vou continuar falando. O Cuc-Tinin, ele também aborda, numa das conferências nessa mesma entrevista, nesse mesmo período, aí tem uma entrevista do Cuc-Tinin, que ele fala que no começo dos 70, quando os verdadeiros pais vieram para os Estados Unidos, ter vários filhos, que era uma condição que o verdadeiro pai tinha colocado para ela, né? Mas ela, quando ela começou a fazer tratamentos, indo ginecologistas, médicos, hospitais após os partos, os médicos recomendaram a ela tomar anticoncepcional. Então, por um certo período, isso aí levou 5 anos. Ela não se engravidava, e o verdadeiro pai achava estranho. E quando o verdadeiro pai descobriu que ela estava tomando anticoncepcional, o verdadeiro pai, ele abordou ela sobre esse ponto. E ela não queria ter mais filhos. E quando ela voltou a ter filhos, foi que ela teve levou 5 anos para ela ter filhos, né? E a partir desse momento já começa um processo de não querer atender aquilo que ela se comprometeu com o verdadeiro pai, que ela jurou para o verdadeiro pai. Que, por exemplo, essa questão dessa teologia que ela alega hoje, olha, eu vou te falar, eu estou tendo aulas dessa teologia todo dia. Eu estou conversando com um irmão constantemente sobre esse assunto. Então, eu consigo entender como que eles montaram essa teologia. Na visão deles, dessa teologia, a senhora Jacques Jahan é a filha unigênita, que é o fruto da história de uma Eva que foi prometida a nascer sem pecado. Assim como a primeira Eva, ela surgiu sem pecado. Então, como surgiu o filho unigênito, que seria Jesus, a história também prometia uma filha unigênita. E ela se diz ela ser o fruto da história do cristianismo. Só que há uma discrepância, não existe nada que no processo bíblico ou no processo do princípio divino que alega essa questão. Mas ela alega que ela pôde se revelar a partir de então, que o reverendo não oprimia ela de
expressar essa verdade. Eu acho que isso daí é uma falácia. Eles querem, muitas vezes, colocar a questão que a sociedade coreana é muito machista. Mas eu convivi nos Estados Unidos, eu vi várias vezes o verdadeiro pai com a nossa mãe. Lá na Coreia, antes da bênção, em 1990, eu participei de piqueniques com os verdadeiros pais na época, e eu vi o quanto o verdadeiro pai era carinhoso com a nossa mãe. E não era para mostrar para gente que ele era carinhoso. Não era um show. Ele era realmente uma pessoa de ternura para com ela. Mas, gradualmente, à medida que ele começa a envelhecer e ela vai desafiando ele, ela vai tomando uma postura de reafirmar a personalidade dela. E o verdadeiro pai não queria obrigar ela, subjugar ela. Isso deveria ser um processo natural. Então, tanto é que essas 3 bênçãos que o verdadeiro pai alega que deveria ter, que seria a bênção final no dia da fundação, o verdadeiro pai fala que não tinha mais condição. Então, desde o momento que o verdadeiro pai vai para esse palácio, e o verdadeiro pai já está fragilizado, e acontece esse acidente do helicóptero, que o verdadeiro pai está mais fragilizado ainda, ela se torna cada vez mais empoderada em assumir um protagonismo de liderança, mesmo nas costas do verdadeiro pai. Então, esse processo ele foi gradual, e os membros não percebiam isso. Mas o círculo mais interno do verdadeiro pai sabiam disso. O verdadeiro pai compartilhava isso com as pessoas mais íntimas. E ele não acusava, e o verdadeiro pai não reprimia ela porque ele era um machista. Porque ela tinha se comprometido algo como uma Eva saindo do mundo decaído, que seria totalmente restaurada, através de um processo de 3 estágios, ela passou a não admitir isso. Ela passou a enfatizar, se empoderar num feminismo que hoje a gente sabe as consequências. Então, infelizmente, isso aconteceu. Então, é algo que não foi da noite para o dia esse processo. Ele foi gradualmente, e certamente a Onanin e o Hyunjin, eles não explicam o quanto nessa pequena conferência, mas teve coisas muito mais pesadas que ela começou a ofender o verdadeiro pai, o estatuto dele de Messias, né? Dizer que ele era um homem que gostaria de engravidar todas as mulheres ao redor dele, mas não era isso. Ela queria desmoralizar o verdadeiro pai perante o círculo mais próximo do verdadeiro pai. E, infelizmente, até perante os próprios filhos. Ela tentou desmoralizar o verdadeiro pai. Então, isso daí foi também algo muito grave que se deu dentro dos bastidores da providência, que é algo muito crucial, em que o verdadeiro pai teve que arranjar uma rota alternativa de fazer a transferência do legado do Messias para um novo casal. Porque ele viu que aquele circuito dele não ia ser possível ser completado. Gato, acabei. Bom, vamos continuar mais um pedaço, que só falta 5 minutinhos. Vamos assistir mais um pedacinho, daí a gente termina, que são acho que uns 50 minutos de vídeo. Acho que a gente assistiu, acho que quase a metade. It didn't happen like all at once. It happened one by one. Bom, aqui a pergunta, né? Só voltar aqui na pergunta. Mommy, I'm coming. They're not talking about just regular mystery. That to remember that there's a mystery. You know, mystery was her name or something like that. Right? Desculpa, a gente perdi o lugar aqui. Spiritual authority. Tense moment.
because, you know, his rain is delayed and, you know, all that. Oh, mommy, I'm coming. Yeah, but anyway, yeah. That was mother's reaction. Então, você pode falar sobre o momento em que Hyun Jin foi demitido de suas posições de liderança na Coreia depois que o pai faleceu? It didn't happen like all at once. It happened one by one. So, you know, that's just the thing. That's just something I want to really say. Many people say, oh, Hyung-jin is resentful, and Hyung-jin wants to take the power over, and he's doing this because, you know, his reign is delayed, and, you know, all that. But really, you know, if Hyung-jin just stays silent and not talking about anything, then, you know, he just go along with what mother was doing, he did not have to go through all this ordeal and crying out for breaking the silence and getting all the backlash and, you know, getting all the criticism and all the curse from people that you are not a failure son because you whatever it is. And the second one that I really want to say is the one who most got scarred by what mother did to them are them, because they are the ones who put their entire trust on father and mother. Hyung-jin and Guk-jin. They actually put trust on mother too, not only father. Yes, you know, there was a friction between father and mother. There was, you know, not agreement. There was sometimes, you know, such a tense moment, but they could take it. They're adults. They have a husband and wife. I'm sure sometimes I really make my husband mad too. But the thing is, they still put their trust on mother, that mother will make a good decision. And a couple of times, Hyung-jin told Hyung-jin sees everything so closely. So Hyung-jin mentioned Guk-jin that Guk-jin, you know what? Maybe we should not put everything under mother's name, because everything was under Mother Mission Foundation, the big Cheonbok Church, the mega church in our church in Seoul, and then Changpyeong Foundation. Many things was under mother's name, because Guk-jin at the time, he was the head of the Korean Foundation, Business Foundation. So he actually persuaded other people to put things under mother's name, because father, after Denver, he did not put anything under his name. And then he said that it's the right way to do, because he has spiritual authority. So since father will not take any leader position, Guk-jin put all his trust to mother. And then he not only just it's a word or position, he put $50 million. Então, 50 milhões foi arrecadado, né, para a construção de Cheonbok-gu, que é a nova igreja em Seul, e 500 milhões foi a setup for the Mission Foundation, que foi, assim, colocado, né, na Mission Foundation seria a sede central lá na Coreia mesmo, né, que estava com o nome, né, como diretora, como presidente, né, a senhora Hak Ja-han. Bom, já são 9 horas. Acho que a gente pode continuar assistindo na semana que vem, né? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo, né? A gente, vocês, meus filhos aí também, depois eu vou mandar link no grupo, aí poder assistir mais lá, dá para saber mais aí. É que é interessante
assistir em grupo também para comentar, e daí mais pessoas assistem no canal, né? Mas tem no blog, no site do Gilson, né? Tá tudo traduzido lá, tem na internet, no YouTube. A gente põe o link lá também para quem quiser assistir. É bom. Mas, então tá certo. Acho que encerramos por hoje, né? Um assunto meio pesado, né? Meio pesado, não? A verdade é pesada, né? É. Seu Gilvan, quer falar alguma coisa? Já tinha assistido, seu Gilvan? Não? Seu Jaimari? Não, é bem interessante. Eu acho que é fundamental ter essa visão, entender. Ele está entre a cruz e a espada, né? Ele está, se é conveniente, ele tem tudo, mas como ele foi pelo lado da ética e foi pelo lado da verdade, ele perdeu toda a posição, mas eu acredito que ele ganhou a salvação. Né? E é interessante o Kokjinin, né? O Kokjinin tinha essa fé, né? Essa confiança, né? Que ela ia tomar a decisão certa. Mas, fazer o quê, né? Então, é isso por hoje, gente. Né? Uma boa noite a todos. Bom dia para vocês aí no Japão. Bom dia, obrigado.